Gente, boa noite. Sou Luísa Teixeira, professora da Escola de Administração. E essa é uma atividade da disciplina que é uma atividade curricular em comunidade e sociedade. Foi feita pensando muito no curso novo da Escola de Administração, que é o curso de Administração Pública e Gestão Social, mas tem estudantes de outros cursos também. Então, essa disciplina é um projeto integrador que, a cada 2 semestres, os alunos têm em sua grade e que deve articular os conhecimentos das diversas disciplinas que eles estão enxergando, vendo ao longo do curso, né? Nessa disciplina específica, a minha motivação maior é procurar mostrar um pouco da composição dos poderes, né, do poder executivo, legislativo, judiciário e também das organizações da sociedade civil. Então, hoje, a gente começa nosso ciclo de palestras desse semestre com Lucas Seara, do OSC Legal Instituto, e ele vai falar sobre gestão social e organizações da sociedade civil. Uma coisa interessante sobre o Lucas é que ele é egresso da Escola de Administração do curso de mestrado profissional e interdisciplinar em desenvolvimento e gestão social, do qual, por acaso, eu também estou como coordenadora atualmente. Então, além do mais, Lucas também é colaborador da disciplina. Então, ele também vai estar junto com a gente, ajudando naquele programa final, naquele resultado final que a gente pretende entregar depois desse ciclo de vivências que a gente vai ter na disciplina. Então, hoje, excepcionalmente, a gente fez online. Eu sei que a gente ganha para muitos que podem, porventura, ter dificuldade de locomoção, mas, por outro lado, a gente perde a parte do conhecer, do olho a olho, né? Principalmente que nessa plataforma aqui fica todo mundo de câmera fechada, aí que a gente não vê mesmo. Mas tá, vamos lá. Eu vou passar a palavra para o Lucas. Muito obrigada por ter topado tudo isso, né, desde o início, uma proposta de colaboração que não estava nem bem estruturada ainda e que a gente veio construindo. Então, muito obrigada por ter topado, tá bom? Vou passar a palavra para você, vou deixar aqui também meu áudio fechado. E aí a gente organiza as perguntas no final. Como você prefere, Lucas? Ou ao longo? Boa noite, né? Antes de mais nada, obrigado, Luísa, pelo convite e por essa parceria. Fico muito feliz de poder estar contribuindo com a Escola de Administração, né? Como você mesmo disse, eu fiz um mestrado aí em gestão social, desenvolvimento de gestão social à época, e é uma felicidade grande mesmo aqui. Eu fiz uma apresentaçãozinha, porque como a gente fala demais, senão a gente sai derivando, né? Então, uma apresentação é para guiar a fala, assim, não, para a gente não sair falando sobre tudo e qualquer coisa sem, né, e não ter uma direção. Então, eu fiz uma fala relativamente curta, assim, uns 40 minutos talvez, enfim, justamente para poder abrir para as questões ao final. Acho que assim a gente pode animar um pouquinho para não perder o fio, eu levo e depois a gente vai pontuando com as perguntas. Tudo bem assim? Pode ser? Ótimo. Vamos Então, lá. até no final a gente faz as perguntas, sem Isso, problema. legal. Sem querer, não é querendo tolher ninguém, não. Ao contrário, é só para a gente ter essa dinâmica de explorar o raciocínio inteiro e depois a gente, a gente faz todas as perguntas. Estou aberto aí para a gente dialogar. Deixa eu só então preparar aqui essa apresentação. Vamos lá. E colocar isso na. Vamos lá, apresentar. Luiz, você me diz então se vocês estão vendo a apresentação na tela. Vamos. Porque, quer dizer, se você falou que é chato que o Eu estou povo vendo não está assim. com a janela aberta, imagine, eu não vejo você, não vejo nada, que eu só vejo a minha apresentação. Então é como se eu estivesse falando sozinho. Então você me ajuda aí, qualquer coisa, tá? Certo, mas tá Vamos tudo lá. ok. Qualquer coisa eu te aviso aqui Tá no bem, áudio, tá eu ótimo. falo com você. Tá passando então as slides, normal? Tá passando, tá Ok, passando. então vamos lá. Bom, queria só rapidamente
falar do Oscar Legal, né? O Oscar Legal Instituto, que eu estou à frente. Bom, primeiro, rapidamente dizer que eu sou advogado, né, de formação. Eu já trabalho com organizações da sociedade civil há 20 anos, né? Esse ano de 2024 eu completo 20 anos dentro de organização, dentro de entidades sem fins lucrativos. Em 2004, quando eu cheguei no GAPA, no Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da Bahia, eu vim para passar 6 meses, né? Eu não sabia nem o que era ONG direito, era um advogado recém-formado, estava lá em Tabuna querendo vir para a capital, fazer outras coisas. E apareceu a seleção nessa ONG, eu vim meio sem saber, dizendo, não, vou passar 6 meses, vou estudar para um concurso, vou fazer outra coisa e vou partir. Já tenho 20 anos. Então, essa história de trabalhar com organizações, com advocacia engajada, com uma perspectiva de atuação engajado mesmo, né? com fundo político, com fundo de direitos humanos, com fundo social, isso me atraiu muito, né? E eu construí minha carreira a partir daí, dentro desse setor, e também por um entusiasmo grande da minha parte na mobilização social, né? Eu entendo que a pessoa sair do seu umbigo, né? Da, da sua existência, da sua preocupação consigo mesmo, né? Deixar de estar assistindo novela para estar fazendo pelo outro, né? Se organizando e tratando de questões coletivas, públicas, sociais. Eu entendo que isso é fundamental, né? Essa pulsão de ajudar, isso é sensacional, né? Um sentimento importante, e que as políticas públicas deveriam valorizar isso e aproveitar disso de uma melhor forma. Eu acho que ainda não há essa dinâmica de se aproveitar isso de uma forma mais bacana, mas estamos evoluindo. Então, o Oscar Legal ele nasce como um sonho de um profissional, de um advogado inserido nesse contexto e entusiasta desse setor. Depois ele se torna um projeto, quando eu assumi uma organização e passei a desenvolvê-lo, né, como fortalecimento de outras organizações, e esse projeto ele toma uma proporção tão grande que ele vira um instituto autônomo, né? Era um projeto dentro de uma outra organização e ele se torna um instituto autônomo cujo objetivo é contribuir com as organizações da sociedade civil, e aí a gente está falando de um universo de associações, fundações, cooperativas sociais e entidades religiosas, na oferta de soluções para o fortalecimento da sua gestão social e no que a gente está chamando de empoderamento jurídico, né? De entregar a informação, o conteúdo, as ferramentas jurídicas para a gestão dessas organizações. Todas as dimensões da gestão de uma entidade ou de uma política pública, enfim, elas são super importantes, mas no nosso caso tem um pezinho, né, na questão jurídica, que é a minha formação e a trajetória, né, e o acúmulo que a gente tem. Desde 2016, né, pelo Oscar Legal, a gente tem andado por aí muito, eu andei presencialmente, eu estive em 21 estados do país, falei com mais de 1.600 pessoas, mais de 500 organizações, fizemos 80 atividades, sejam elas promovidas pela gente ou como convidados, então sim, foi uma rodagem grande, está aí a lista de cidades por onde eu andei nesse país inteiro. Depois, a partir de 2020, 2021, e também por conta da pandemia, as questões presenciais, né, a gente já estava investindo na internet, né, nas redes sociais, mas a pandemia veio e fez com que todo mundo, né, tivesse que se reorganizar e se reinventar a partir da internet. A partir daí nós fizemos algumas estratégias na internet, né, de ocupação das redes sociais. Então, nós fizemos 102 lives anteontem, na verdade, na terça-feira eu fiz a 102ª, 14 debates, vários bate-papos sobre o marco regulatório, sorteei lá livro, caneca, enfim, participei de vários eventos como convidado, né, 60 eventos, mentoria de um curso para a América Latina, com entidades de toda a América Latina, lançamos 44 textos, eu destaco aqui 2 deles, um sobre atas, né, e assembleias vencidas das associações, esse texto já tem quase 60 mil acessos, um outro texto, por exemplo, sobre gratuidade e isenção das taxas dos cartórios, era uma demanda muito grande, as organizações reclamam muito dos custos das taxas cartorárias, então eu fiz uma análise de toda a lei notarial do Brasil inteiro, fiz um texto, e não só um texto, como um formulário. Está lá no formulário gratuito, para a pessoa ler o texto, entender, baixar o formulário para ela tentar a gratuidade lá no seu cartório. Então, tudo isso está lá no nosso site, né, para baixar e acessar gratuitamente. Lá no nosso site também você tem... a gente também já fez cursos, né, sobre MIROS, sobre legislação do terceiro setor, sobre estatuto de associação. Tivemos um programa chamado Terceiro Setor Revista,
com 7 episódios que estavam no YouTube, ainda estão lá no nosso canal no YouTube, mas passaram também na TV Quirimurê. Lancei um livro chamado 27 Histórias de uma Caminhada com as Organizações da Sociedade Civil no Brasil, um pouco desse relato das minhas viagens para esse Brasil inteiro, né? Eu trago os causos, né? Eu sou um contador de casa aqui de Camaquã, no interior da Bahia. Eu aprendi muito nessa coisa da tradição oral, né? Contar história, fazer resenha. Então é isso que eu faço, eu ando por aí falando sobre direito, mas eu também ouço muitas histórias e esse livro é um reflexo disso. Eu conto essas histórias e trago o elemento técnico, né? O molho técnico por cima, seja ele jurídico, seja ele sobre gestão, política, enfim. A gente lançou também um cordel, né? Um cordel do Miroski, literatura de cordel, não sei se vocês estão me vendo, mas está o cordel. Também cordel de verdade, tá? Poesia, com papel de cordel, com xilogravura, com tudo, como mando figurino. Falando dessa legislação, né? Do marco regulatório em poesia, né? Esse cordel também está animado lá no nosso canal no YouTube, está em vídeo, as pessoas podem usar nas suas capacitações, enfim. A gente tem mantido nosso site, redes sociais, 700 postagens com conteúdo por ano. Lá no nosso site tem um banco de dados de legislação. Hoje a gente tem mais de 700 legislações lá disponíveis, modelo de ata, de estatuto, enfim, tudo que a gente pode disponibilizar gratuitamente para as organizações está lá no nosso site e nas nossas redes sociais. Bom, esse é um apanhado geral. Bom, falar de organizações, né, de gestão social, de organizações sem fins lucrativos ou da sociedade civil do Brasil, é também falar de um contexto, né, normativo para a atuação dessas organizações. E aí, muito rápido, né, porque a gente nem tem tempo para descer em todos os detalhes, mas é importante trazer esse contexto também. Bom, primeiro, falar que esse direito de associação, né, o direito de se associar, de se juntar a outras pessoas com finalidade social, coletiva, política, enfim, ele é um direito humano, tá certo? Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está em vários compromissos e acordos internacionais referentes aos direitos humanos. Então, eu não trouxe aqui os detalhes, em outras apresentações eu trago todas as citações, né, e tal. Quem quiser também, de repente, está aberto, tá, Luísa? As pessoas, os alunos que quiserem ter acesso a essa informação, eu posso mandar também outras apresentações, outros materiais. Mas o importante é saber que no direito internacional, né, existe no direito internacional já elementos que dão base a esse direito de se associar, né? E como um direito, né, é reconhecido como um direito humano. No Brasil, né, esse direito de associação, ele é traduzido na nossa Constituição, a Constituição Federal, que é a lei maior do país. Ele aparece ali no artigo 5º como um direito individual, a liberdade de associação para fins lícitos, e o principal deles é o direito de que a pessoa tem que se associar ou se desassociar quando assim decidir. Então, toda pessoa é livre para se associar e se desassociar quando assim decidir. Então, isso é muito importante, tá certo? As organizações também elas não precisam de autorização estatal para funcionar, tá certo? Então, tem alguns elementos muito importantes da Constituição para essa discussão. Bom, abaixo da Constituição, né, que a gente chama de legislação subconstitucional, infraconstitucional, você tem aqui o que aqui na Bahia a gente chama de bolo doido. Tá? A legislação para a atuação dessas organizações no país, ela é um bolo doido, é um novelo. É um emaranhado de leis, de normas, de diferentes situações, e para quem tem alguma familiaridade ou não mesmo, não tem, houve sempre várias histórias, né? As siglas todas, por exemplo, ONG, OSP, OS, OCIP, Miroski, SEBAS, TFF, Utilidade Pública. O que são essas coisas, né? O que é cada sopa de letrinha dessas? Então, todas elas são baseadas, são títulos, são siglas, enfim, que são baseadas em leis, em normas, em diferentes fontes normativas, e isso torna esse setor extremamente complicado do ponto de vista jurídico, porque é, de fato, esse bolo doido. Só para vocês terem ideia, a própria Constituição Federal, que é a lei maior do país, ela confunde os conceitos de imunidade e isenção para essas organizações. Então, já começa na Constituição essa confusão. Aqui a gente não tem muito tempo para entrar no que é isenção e imunidade, mas a imunidade ela é de natureza constitucional e a isenção ela é infraconstitucional. Então, a própria Constituição, quando ela quer atribuir imunidade, ela fala de isenção. O STF já classificou isso, que na verdade está se tratando de imunidade, e aí é só para dar um exemplo de como essa questão da legislação ela é complicada mesmo.
Bom, um outro ponto que é super importante é a questão da burocracia, né? Burocracia eu chamo porque não é, porque a burocracia, vocês aqui, a gente está numa atividade acadêmica, a gente não pode levar o termo burocracia só para o senso comum, né? No senso comum ele ficou um termo pejorativo, tudo é burocracia, tudo é... Mas a burocracia, nos termos propostos por Max Weber, ela é a organização do Estado a partir das leis, né? Em contraponto ao Estado absoluto, ao Estado, o Estado que se tinha com relação às, às monarquias, né? Que para os amigos do rei você tinha tudo e para o povo você não tem nada. A partir do momento das repúblicas, dos estados liberais, enfim, você tem o Estado, o poder público organizado pela lei, todos são iguais perante a lei, e você tem a organização burocrática desse Estado. Infelizmente, né, claro que você tem as distorções, etc. e tal, até que a gente chega nesse estado de coisas em que o termo burocracia ele vira uma coisa ruim, né, como se fosse pejorativo, mas aqui eu chamo de burocracia para fazer essa diferença, que é a excessiva exigência de documentação, né, norma administrativa, um obstáculo para você acessar o direito, as interpretações equivocadas, todo tipo de problema que essas organizações encontram desde o nascedouro, desde o cartório onde ela vai registrar seus documentos, né? Cada cartório é um mundo, tá certo? Até a relação com os poderes públicos, a manutenção do seu dia a dia, os contratos e todo o seu desenrolar de gestão mesmo. Isso tudo é muito complicado porque sempre aparece isso. Um amigo meu, né, eu sempre digo isso, que as entidades, essas entidades que a gente está falando, elas são de direito privado, mas elas atuam com interesses públicos, né, com direito público. Então, ela está sempre na corda bamba entre o rol de direitos privados e o rol de direitos públicos. E um amigo meu sempre me diz, e o mais pesado dos dois mundos sobre essas organizações. Então, você tem um excesso de burocracia aí grande né, para essas organizações desde o seu nascedouro, como eu falei. Só para dar um exemplo disso, quando veio a pandemia, muitas organizações me procuraram para saber se podia fazer assembleia virtual, já que você não podia fazer encontros presenciais, elas queriam fazer assembleias virtuais. Eu liguei para um cartório aqui em Salvador e eu tive 4 respostas diferentes de 3 pessoas. Então, eu liguei a primeira vez, a pessoa me deu orientação. Eu liguei a segunda vez, foi uma segunda pessoa que me atendeu, me deu a segunda orientação. Quando eu liguei a terceira vez, foi a primeira pessoa que me atendeu, né? Foi a mesma pessoa do primeiro telefonema, e ela me deu uma terceira orientação. Daí eu liguei novamente para falar com o oficial. Já não ia falar mais com aqueles outros dois, porque não dava mais para ficar recebendo informações desencontradas. E essa terceira pessoa, que era oficial, me deu uma quarta solução, a mais simples, inclusive. Então, só para vocês terem ideia de como é difícil a vida dessas organizações, né? Porque desde o cartório, essa heterogeneidade, vamos chamar assim, de interpretações, algumas delas absurdas, das mais complicadas e absurdas possíveis e injustificáveis. Bom, por fim, a gente tem que falar de algo que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que é o marco regulatório, né? O marco regulatório das organizações da sociedade civil. Esse marco ele surge após 20 anos de discussão no Poder Legislativo, né? Na Assembleia dos Deputados, no Senado, enfim, na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, por uma regulamentação específica para essas organizações. Porque o que você tem no Brasil, o que você tinha no Brasil, é esse bolo doido, como a gente diz, e não tem uma regulamentação que trate essas organizações como elas são. Ou seja, elas são entidades de direito privado, mas elas não são empresas, porque elas não têm fins lucrativos. Ao mesmo tempo, elas lidam com interesses públicos, né, com políticas públicas, com interesses públicos, mas elas não são governo, porque elas continuam sendo privadas. Então, como é que você lida com essas organizações, olhando para elas com essas características, né? Não tratando elas como empresas, nem tratando como poder público. E essas organizações, elas vêm sendo tratadas ora como um, ora como outro, ora como os dois ao mesmo tempo, pedindo tudo. E isso é muito complicado. Então, são mais de 20 anos as organizações pedindo, né, solicitando e forçando mesmo por uma regulamentação específica, né, que considere essas características. Então, depois de 20 anos, no segundo turno da eleição, da segunda eleição de Dilma Rousseff, ela disputava ali com José Serra, um pool de organizações apresentou uma carta de compromisso com essa agenda, tanto para José Serra quanto para Dilma Rousseff, ambos assinaram e se comprometeram.
Dilma Rousseff ganha a eleição e, de fato, traz para dentro da Presidência da República, para dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República, essa agenda. Então, o marco regulatório das organizações da sociedade civil passa a ser uma agenda importante dentro do governo Dilma. E aí eu não quero aqui... E aqui não estou fazendo campanha para Dilma, dizendo que foi uma coisa presente, que ela deu ao contrário, isso é fruto de luta, muita luta, de muitos anos. A plataforma para o marco regulatório, né, a plataforma IOSC, a Federação das APAES, a ABONG, que é a Associação Brasileira de ONGs, dentre outras entidades super importantes desse país, se debruçaram sobre esse tema durante muitos anos e dedicaram muito tempo a essa regulamentação. Então, não é presente, não foi nada dado, foi conquistado com muita luta. Tá? Um outro ponto aqui para a gente finalizar esse contexto, é a questão da inadequação dos convênios. Tá bem? Os convênios, durante muitos anos, foram utilizados nas parcerias dos poderes públicos com as organizações de forma equivocada. E por que isso, Lucas? Porque, veja, o convênio, gente, ele é um instrumento de parceria entre poder público com poder público. Tá certo? Ele serve para regulamentar as transferências de recursos ou as parcerias entre um poder público e outro poder público. Ou seja, da União com os estados, dos estados com outros estados, ou com os municípios, de município com município. Enfim, ele não se presta, portanto, a financiar a entidade privada, porque tem uma natureza específica. Aí o que acontece? Essas organizações da sociedade civil que são privadas começam a ter muita relevância social, especialmente ali a partir no final dos anos 70, anos 80. Você tem alguns marcos aí. A AIDS, no começo dos anos 80, né, trouxe uma mobilização social muito grande diante da doença. Você tem os movimentos negros, o movimento LGBTQIA+, o movimento de mulheres, que também tomaram relevância muito importante. A Rio 92, né, que trouxe a pauta ambiental e as ONGs ambientais de forma muito forte, né, evidenciou muito. E a maioria de vocês não vão lembrar, todos muito novos, inclusive Luísa, não vão lembrar, mas no Brasil, nos anos 80, aconteceu uma das mobilizações sociais mais incríveis desse país, que foi a campanha contra a fome do Betinho. Até hoje existe, né? A campanha contra a fome, etc. Mas essa que foi feita nos anos 80, a primeira, quando o Betinho ainda era vivo, e que mobilizou muita gente desse país, foi uma das coisas mais lindas em termos de mobilização social nesse país, foi a campanha contra a fome do Betinho, lá nos anos 80, isso fez com que você tivesse uma evidência muito grande, uma relevância muito grande desses atores sociais na cena pública, no cenário público, na opinião pública. Daí os poderes públicos, né, os estados, municípios, enfim, eles querem aproveitar esses saberes. Então você tem aí o poder público, ele diz, olha, esse pessoal está chegando aí, esse pessoal privado, essas ONGs estão chegando aí, vamos fazer parcerias com eles, afinal, eles estão produzindo saberes, intervenções, etc., e nós queremos fazer parceria com eles. Beleza. Qual é o instrumento que a gente vai utilizar? Não tinha nenhum instrumento específico. Aí alguém diz, então vamos usar o convênio. Pô, mas convênio? Como é que a gente vai usar o convênio? Se ele é público com público, não dá para você artificialmente colocar um ente privado nesse outro lado. Foi aí que alguém apareceu com a ideia que resolveu ali naquele momento, mas na verdade foi um remendo, né? Um remendo. Então o que é que a pessoa disse? Não, né? Alguém disse, não, mas o convênio não se presta a financiar a entidade privada. Como é que a gente vai fazer? Aí alguém teve uma ideia e disse o seguinte, a gente não vai financiar a entidade privada. Nós vamos colocar esse ator privado aqui no lugar do ator público, né? A parceria vai ser poder público e ente privado, mas a gente não vai financiar uma entidade privada. Nós vamos financiar um projeto. Daí aparece essa figura do projeto como algo, né, autônomo das organizações, como se você financiasse só o projeto e a organização que está ali fazendo esse projeto, ela não valesse nada. Daí se instalou uma insegurança jurídica generalizada. Porque, gente, vocês são novos, enfim, não sei se têm experiência com o convênio e tal, mas quando uma entidade chega para uma prefeitura, para o Estado, etc., para saber o que é que pode e o que não pode no convênio, nunca pode. Porque ninguém tem essa resposta. Né? O termo ele foi usado de forma equivocada, foi um remendo que foi feito. E aqui na Bahia a gente tem um grande filósofo, né? O grande filósofo compadre Washington, que vocês conhecem, ele diz o seguinte, pau que nasce torto nunca se endireita, não é isso? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Então, você, quando começa errado, em vez de você fazer um instrumento específico, etc., você usou um remendo, você fez ali um ajuste qualquer, vai dar problema.
Porque cria-se um problema que é o seguinte, você não pode financiar a entidade, mas pode financiar o projeto. Tá bem. Então, o telefone da entidade que ela usa, ela só tem uma linha. Ela usa aquele telefone. Se você não tem projeto, você gasta ali, sei lá, R$ 30 por mês. Mas se você tem projeto, você precisa ligar para as pessoas, precisa fazer coisas, acertos, etc. E tal. Como é que você separa essa linha de telefone? Ou seja, o que é da entidade e o que é do projeto? Você tem como separar na conta, pedir a empresa de telefone, sei lá, antigamente era Telebahia, agora não é mais, já, né? Agora são as empresas de celular e tal. Mas, enfim, você tem como pedir à empresa de telefonia para ela separar. Você separa aqui, isso aqui é da entidade, isso aqui é do projeto. Não existe isso. Você cria problemas sérios para as entidades. Então, essa insegurança jurídica, o nome disso é insegurança jurídica. Tá certo? Então, o Mirovski, o marco regulatório, a lei das parcerias e tal, ele vem e ele traz dois avanços fundamentais. Que é tratar a entidade como entidade, daquilo que eu acabei de falar para vocês, entidades privadas sem fins lucrativos, né? Que não são empresas, porque não tem fim lucrativo, embora sejam privadas, e entidades que não são governo, mas atuam com interesses públicos e políticas públicas. Então, a OSC é diferente da empresa e é diferente de governo. Isso é um avanço. A outra questão é a segurança jurídica. Agora tem regra clara para você fazer parcerias com as organizações. E a partir dessa lei estruturante, né, dessa discussão estruturante, trouxe para dentro do jurídico, do ambiente jurídico, do reconhecimento jurídico, muitos elementos de 20 anos de discussão, desses 20 anos de discussão. A atuação em rede, por exemplo. A atuação em rede, ela é super falada dentro das organizações, as organizações a rigor atuam em rede há muito tempo, né? Mesmo antes desse conceito virar moda, e você não tinha juridicamente um respaldo para isso. Né? Se um pool de organizações se juntasse e aquela que é a cabeça da rede passasse algum recurso para as outras, ela podia ser caracterizada como sub-repasse do contrato, entende? Ou fraude na licitação, porque ela não tinha capacidade técnica de cumprir aquele contrato, né? Ou seja, a regra de licitação que é aplicada para empresas era aplicada para a entidade também. Hoje não. Hoje você tem uma regra clara em que trata a organização como uma organização de fato. Bom, esse é o contexto, né, a princípio. Bom, quem são essas organizações da sociedade civil que a gente está falando, né, que está nesse guarda-chuva chamado de organizações da sociedade civil, e daí a Lei 13.019, 2014, a Lei das Parcerias, lá no artigo 2º, ela traz algumas, 4 definições do que seja organizações da sociedade civil. Primeiro são as associações, que é o mais comum, né? Então, as associações, elas estão lá no Código Civil, artigo 53 a 61, tá certo? Originalmente. Uma associação é o quê, gente? Uma associação é um conjunto de pessoas que se associam, se agregam nesse junto, para uma finalidade sem fins lucrativos, seja ela social, coletiva, enfim, né? Social, coletiva. Então, isso é uma associação. As fundações, elas estão lá no Código Civil, artigo 62 a 69, e elas têm natureza patrimonial. Ou seja, é um patrimônio que é destinado a uma determinada finalidade social, coletiva, etc. Veja bem, a diferença entre associações e fundações. Uma é formada de pessoas que se associam para uma determinada finalidade, e no caso das fundações, elas são bens, são patrimônio destinado a uma determinada finalidade. As fundações, então estão lá no artigo 62 a 69 do Código Civil. Certo? Esses são os 2 tipos clássicos de entidades da sociedade civil no Brasil. Tá certo, gente? Associação e fundação. De entidades sem fins lucrativos, né, de ONGs, enfim, como queira chamar. Os 2 tipos clássicos. Os estudos mostram que tem entre 85% a 82%, né, varia um pouco da pesquisa que você olha e tal, de associações, e entre 15% e 17% de fundações. A maioria esmagadora de associações, até porque, né, gente, é mais fácil juntar gente do que juntar dinheiro, né, juntar bens, juntar patrimônio. Então, associações realmente é um número muito maior. A novidade que a Lei 13.019 traz para este campo são essas 2 figuras aqui que aparecem também na Lei 13.019. Uma são organizações religiosas sem fins lucrativos que se dediquem a projetos e atividades de interesse público, estão lá no artigo 44 do Código Civil, ou seja, organizações religiosas. O poder público pode se relacionar com organizações religiosas, sim. O Estado é laico,
significa que o Estado não tem uma única religião e que ele convive, ele permite, tá? Né? Não é tecnicamente, mas usando essa palavra, ele convive, né? E é livre a manifestação religiosa. Então, o que esse artigo aqui está dizendo? Que quando uma organização religiosa tem um projeto social, não é a organização religiosa o professar da fé, tá certo? Não é o culto, não é a missa, não é o xirê, nada do tipo. Né? Não é isso, o Estado é laico. Nós estamos falando do projeto social, da ação social, da intervenção social dessa organização religiosa. Se ela mantém uma escola, uma creche, um abrigo de idosos, certo? Faz distribuição de alimentos, acolhimento a público em situação de rua, esse projeto social, essa intervenção social, ela pode sim fazer parceria com o poder público. Tá? E por isso que a organização religiosa ela entra aqui como OSC, né? Como organização da sociedade civil, porque esse projeto social dela é importante, né, para a política pública, né, para o atendimento, para a cidadania de uma maneira geral. Por fim, nós temos aqui a nossa jabuticaba, que são as sociedades cooperativas. Por que jabuticaba? Porque até agora a gente está falando de entidades sem fins lucrativos, associação, fundação e organização religiosa. As cooperativas, elas têm finalidade lucrativa. Ué, por que está aqui? Porque não é qualquer cooperativa. Né? Essas cooperativas que estão aqui, né, no artigo 2º da Lei 3.019, elas são cooperativas sociais. Elas são qualificadas, ou seja, são cooperativas que atuam com vulnerabilidade social, cooperativa social de combate à pobreza e geração de trabalho e renda. Estão lá, né, regulamentadas na Lei 9.867 de 99. Aqui, gente, a gente não está falando, por exemplo, daquela cooperativa de crédito que é dona, não, mas que patrocina o Palmeiras, o time do Palmeiras, por exemplo. Multibilionária cooperativa de crédito. Não. A gente não está falando disso aqui. A gente está falando de cooperativas sociais. Tá certo? E aqui eu tenho discutido muito nesse último ponto aqui, Luiz e demais, aí, gente, com o Movimento Nacional de Pop Rua e com as associações e cooperativas de catadores e catadoras de material reciclável, né? Porque a lei de resíduos sólidos, do lixo, né? Falando aqui popularmente, a lei de resíduos sólidos, ela diz o seguinte, que nos planos de ação de resíduos sólidos das cidades, dos municípios, né, dos entes públicos, você tem que dar prioridade às associações e às cooperativas de catadores e catadoras, né? Para fazer parcerias para esse plano andar. Mas ela não diz como. Por que ela não diz como? Porque já existe uma lei que diz como é que é feita as parcerias entre poder público e organizações. Tá certo? Então, tem um encontro aí, nós escrevemos sobre isso, a gente no nosso blog a gente lançou um texto sobre isso, que é o encontro entre a Lei de Resíduos Sólidos e o Marco Regulatório, a Lei de Parcerias. Né? Importante dizer isso. Bom, é importante dizer aqui ainda que é o seguinte, esse é um conceito, tá certo? O conceito de organização da sociedade civil está lá no artigo 2º da Lei 3.019, não é uma titulação, né? Porque vez por outra aparece. Então, você é uma organização da sociedade civil, traga aí o seu certificado de que você é uma organização da sociedade civil. Não tem certificado de organização da sociedade civil. Ela é um conceito. E esse conceito, lá no artigo 2º, ele envolve associação, fundação, organização religiosa e sociedade cooperativa. Se você é um desses quatro, né, tem natureza jurídica, uma dessas quatro naturezas, você já é uma OSC, não precisa ter um certificado. Então, não é uma titulação. A outra coisa é o seguinte, aqui também a gente não está tratando do conceito de terceiro setor, não, é diferente, de sociedade civil organizada, também é outra perspectiva, tá certo? O conceito de terceiro setor ele é de uma ótica mais liberal, que divide, né, a ação humana em 3 setores, digamos assim. O primeiro setor seria o governo, o segundo setor seriam as empresas, o mundo corporativo, e o terceiro setor seria esse setor sem fins lucrativos. Eu não gosto muito, eu acho que terceiro setor, embora ele seja um termo mais conhecido e popularmente funcione, mas eu não gosto muito dessa perspectiva liberal, dessa perspectiva liberal conceitual. E esse conceito de sociedade civil organizada, ele tem força muito no Brasil do período ditatorial, né? Você tinha uma sociedade civil que precisava se organizar, e que o contexto em que o próprio governo ele era contra, né, a mobilização social e tal. Então se cunhou esse termo de sociedade civil organizada. Também ele não é conceitualmente para a gente, para a minha atuação, porque a gente vai falar aqui, ele não é uma chave que me responda muita coisa, embora a gente conheça, saiba da importância desses conceitos e tal,
mas não é o conceito que a gente assume aqui, tá bem? Bom, quem são, né? Onde estão, de que se alimentam? Hoje no Globo Repórter. Então, quem são essas organizações, né? Da sociedade civil que a gente está falando? Onde é que elas estão? Então, ó, eu não sei se vocês conhecem o mapa das OSCs, o mapa das organizações da sociedade civil. Quem não conhecer, quem não conhece e quiser conhecer mais sobre as organizações, conheçam o mapa das OSCs. Ele é uma ferramenta fundamental, que é do IPEA, tá? Do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ligado ao Ministério da Economia. O mapa das OSCs ele é inicialmente um cruzamento de banco de dados oficiais, especialmente o banco de dados da Receita Federal, tá certo? Ele cruza vários bancos de dados para dar um cenário, né, dessas organizações da sociedade civil no Brasil. Além de ser um banco de dados, além de ser um cruzamento de banco de dados, ele também é interativo. Então, se você tem uma organização, você pode ir lá, abrir, pedir uma senha, se cadastrar, e você pode colocar foto, você pode colocar os documentos da sua entidade lá, você pode incrementar as informações que estão lá da sua entidade para que fique mais robusto. Isso é importante. E eu tenho dito para as organizações também a importância do mapa das OSCs, você se apropriar do mapa. O mapa é público, mas também pode você se apropriar, né? Como eu disse, você faz sua senha e você se apropria lá. Então, por exemplo, o marco regulatório ele diz o seguinte, né? A lei das parcerias. Quando o poder público, quando uma entidade faz parceria com o poder público, ela tem que publicar, pelo princípio da transparência, tanto o poder público tem que publicar no seu site, quanto a organização tem que publicar no seu site as informações básicas daquela parceria. Quanto foi, etc e tal, qual é a equipe que vai ser contratada, etc, etc. E se a entidade não tem um site? Como é que faz? Né? Você vai ter que fazer um site, né? Se onerar, fazer um site só para publicar isso? Eu tenho dito para as organizações que não precisa. Basta você se apropriar do mapa das OSCs. Se é um órgão público, um site público, né, voltado à sua organização, se você coloca essas informações lá, você está de acordo com o que a lei exige, no quesito de transparência. Então, estão aí alguns dados, né? No Brasil, são 815.676 organizações. Na Bahia, 57.285 dessas, né? 57 mil estão na Bahia. Eu peguei algumas cidades aqui, peguei 3 aqui, peguei Salvador, obviamente, peguei 2 na região metropolitana e uma longe, onde eu tive recentemente. Então, Salvador tem 7.975 organizações, Lauro de Freitas, 6.901, e em Camaçari, 1.184. Em Juazeiro, 904 organizações. Tá certo? Você lá no mapa das OSCs tem por cada cidade. Você vai lá, bota a cidade e você consegue. Ó, aqui, ó, no Brasil, você tem como organização religiosa 17%, você tem associação privada 81%, fundação 2%, tá vendo? É mais, inclusive, do que aqui. Essa balança ela pende um pouquinho mais até do que aquilo que eu tinha falado. E na Bahia, você tem 84% de organizações, de associações, tá certo? 14% de organização religiosa e 2% de fundações, tá certo? Esse aqui é a distribuição das organizações aqui no estado da Bahia. Quais são as principais áreas de atuação dessas organizações, né? A principal área de atuação, a Bahia, ela segue também aqui o quadro nacional. Veja aí que na esquerda tem o Brasil e na direita tem Bahia. Então, no Brasil, a principal área de atuação é saúde, 1,17% das organizações. Aqui na Bahia, 0,9%. Cultura, 11% no Brasil. Na Bahia, 7,9%. Tá? Então, esses são os dados que estão aí, né? Para quem quiser ver agora. Na Bahia, por exemplo, o meio ambiente é 0,08% no Brasil. Na Bahia, 0,1%. Você tem um pouco mais de entidades, assim como defesa de direitos também. Né? A tendência no Brasil é 33,5%, na Bahia 43,1%. Então, segue um pouquinho a tendência, segue mais ou menos a tendência nacional. Bom, vamos falar um pouco, então, do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Como eu disse, ele é a agenda e a lei, né, a legislação mais importante que existe no país, uma legislação estruturante para a atuação das organizações da sociedade civil. E eu acho fundamental trazer essa discussão, porque qualquer discussão que vocês tenham, qualquer aproximação que vocês tenham com organizações da sociedade civil vai esbarrar no marco regulatório. Né? Porque, como eu disse, repito, acho que é importante até
é a lei que temos a estruturante no país. Bom, mas o marco regulatório não é uma lei, né? O marco regulatório é uma agenda política. E essa é uma agenda política que surge lá, né, como eu disse, no governo Dilma, em que você tem algumas questões que precisam ser ditas. Primeiro, o diagnóstico que se fez desse cenário, né, do panorama das organizações da sociedade civil no Brasil. O primeiro diagnóstico que foi feito foi da insegurança. Insegurança jurídica e insegurança institucional. A insegurança jurídica, ela vem a partir da ausência de lei específica, interpretações distintas, analogias indevidas com os entes federados, pouca ênfase no controle de resultados, estoque de prestação de contas. E qual é a solução para uma agenda de insegurança jurídica? Uma agenda normativa. Essa foi a solução pensada naquele momento. A outra insegurança é a insegurança institucional. Então, a ausência de dados sistematizados sobre essas organizações, sobre as parcerias, sobre as recursos, enfim. Pouca capacitação, tanto das organizações quanto dos gestores públicos que lidam com essas organizações. Planejamento insuficiente, nós somos muito ruins de planejamento no Brasil, de uma maneira geral. Dificuldade de adaptação às normas e ao sistema, o SICOMV, o tal SICOMV, que é um sistema horroroso, né, do governo federal. Então, a solução para essa segurança institucional é uma agenda de conhecimento. Né? Isso que foi proposto naquele momento. A agenda Mirosca, entre 2011 e 2015, né? Porque a gente está falando do governo Dilma Rousseff, essa agenda está sendo retomada agora, mas ela começa ali. Né? Então, a agenda normativa ela tem 3 elementos, né? Contratualização, sustentabilidade e certificação. E a agenda de conhecimento, 3 elementos também. Capacitação e informação, comunicação e disseminação, estudos e pesquisas. Bom, o que aconteceu, né? Com essa agenda ali no governo Dilma? Todo mundo sabe que houve um impeachment, né? A presidente eleita foi tirada do poder, né? Sofreu impeachment, e essa agenda caiu também. Ela não vou usar essa palavra caiu, mas ela ficou desassistida, desprestigiada. Tudo que estava sendo feito até agora meio que foi abandonado lá. Eles não o governo Temer, né, que assume depois do governo Bolsonaro, eles não revogaram o Mirosky, não acabaram com ele oficialmente, mas deixaram lá ele na geladeira. Não falaram mais no tema. O que acontece? A única coisa que tinha avançado e que avançou bastante nessa época foi a questão da contratualização. Todas essas agendas elas estavam sendo tocadas, mas a agenda da contratualização foi a que avançou mais. E avançou mais por quê? Por causa da edição da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, a chamada Lei das Parcerias. Vez por outra, vocês vão se bater por aí, alguém dizendo, não, o Mirosky se referindo a essa lei. E eu estou situando para vocês aqui o seguinte, o Mirosky é uma agenda, é um marco regulatório. Marco regulatório é tudo aquilo que se produz sobre um determinado tema. Então, é um marco regulatório, é uma agenda muito maior, uma agenda política, uma agenda de conhecimento, uma agenda grande, vocês viram ali. A lei das parcerias é um elemento, é um marco normativo desse marco regulatório, você tem um marco legal, né? Tem um elemento normativo jurídico. E aí a lei das parcerias entra aqui, para regulamentar a contratualização. Então, ela é um elemento do Mirosky. De vez por outra, as pessoas dizem que essa lei é o Mirosky, porque o Mirosky não. Vamos, né, tenhamos esse olhar aqui. A gente está numa discussão acadêmica, é importante também não fazer essa coisa do senso comum. Bom, então vamos falar então desse avanço que teve, justamente desse avanço. Bom, como eu disse, né, essa é a lei das parcerias, tá? Tem muita gente que diz que é a lei das ONGs, a lei das OSCs, mas não é. Esse é um erro, né? Um erro analisado dessa forma. Por quê? E eu vou mostrar para vocês. Ó, Lei 3.019 de 2014. Primeira coisa que ela diz, estabelece o regime jurídico das parcerias, entre a administração pública e as OSCs. Portanto, ela está falando do regime jurídico das parcerias e não das OSCs, especificamente. É claro que quando você regulamenta as parcerias, você traz vários elementos dentro desse regulamento que reverberam nas organizações. As organizações precisam estar preparadas para esse regime jurídico, né? E traz para o mundo jurídico as questões, os temas das organizações, os temas caros às organizações. Mas não é a lei das organizações, é a lei das parcerias.
ela diz mais sobre o agir do poder público quando este vai fazer uma parceria com o OSC do que necessariamente sobre as OSCs, pura e simplesmente. Tá? Ela fala mais da relação entre os órgãos. Bom, então estabelece um regime jurídico das parcerias entre a administração pública e os OSCs, em regime de mútua cooperação, ou seja, não há uma subordinação jurídica, uma igualdade jurídica na relação, tá certo? Mútua cooperação, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco. Então, olha que o interesse dessas parcerias é público e recíproco, isso é muito importante, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em plano de trabalho. Olha só, gente, que beleza. Plano de trabalho. O plano de trabalho, na época do convênio, né, dos convênios genéricos, que eu falei ali, ele era, tem lá, inclusive, na lei, ele é um anexo do convênio. Ou seja, os planos de trabalho, quando você pega um convênio, ele era quase um cronograma de desembolso mal feito ali. O convênio tem 200 páginas e o plano de trabalho tem 2 lá no finalzinho. Ele é só um anexo. No regime de parcerias do marco regulatório, o plano de trabalho é um elemento fundamental. Ele é tão fundamental que está aqui, ó, na descrição da lei. Ele não é só um anexo. Ele é tão importante que na descrição da lei, na descrição do que a lei é, ela traz o plano de trabalho na sua descrição. Ele é um elemento fundamental, tá certo? No regime de parceria. Planejar, né? Exige planejamento. Isso é que está sendo um problema danado. Mas vamos lá. Plano de trabalho, inseridos em termos de colaboração, termos de fomento, o acordo de cooperação. Esses são os 3 tipos de instrumentos, de ferramentas que nós temos agora, que substituem os convênios genéricos e que são utilizados nas parcerias entre poder público e organizações. A partir de agora são termos de colaboração, termos de fomento e acordo de cooperação. Os 2 primeiros são quando tem repasse de recurso público. Então, se o poder público faz uma parceria com a OSC e repassa recursos, ou ele vai ter termo de colaboração ou termo de fomento. Caso ele não passe recurso, não repasse dinheiro, recurso, aí é um acordo de cooperação. E vou dar um exemplo rápido aqui dos 3. Um acordo de cooperação é, por exemplo, não tem repasse de recursos, certo? Então, digamos que eu tenho uma entidade esportiva, uma ONG de esportes, e eu consigo, por um financiador privado, particular, enfim, bolas, uniformes, os professores de educação física, etc e tal, mas eu não tenho local. Daí eu faço uma parceria com a minha prefeitura, entendendo que é de interesse público e recíproco, muita cooperação, que vai atender muitas pessoas de comunidades carentes ali da cidade, a prefeitura me cede uma quadra. Ela não me repassa R$1. A única coisa que ela faz é me ceder a quadra. É um acordo de cooperação. A minha entidade vai pagar o professor de capoeira, de futebol, etc, os uniformes, e a prefeitura vai ceder uma quadra. Ou seja, não tem repasse de recursos, mas é uma parceria. Tá certo? Então, esse é o acordo de cooperação. O termo de colaboração e o termo de fomento, aqueles que passam recursos. O termo de colaboração são parcerias que você faz com cujos parâmetros e cuja ideia sai do poder público. Ou seja, o poder público ele tem uma política pública e a entidade vem para colaborar com esta política a partir de parâmetros determinados pela administração pública. Então, a administração pública ela já diz mais ou menos o que, é que ela quer no edital. E você se ajusta, manda um projeto, mas já ajustado com aquilo que a política pública quer. Né? Já tem parâmetro, já tem métricas, etc., do poder público. Então, a iniciativa sai do poder público. Já o termo de fomento, ele se diferencia justamente porque a iniciativa é da entidade. A iniciativa sai da entidade. É a entidade quem produz ou quem cria aquele projeto e o poder público, então, ele fomenta esse projeto. Não há uma política pública já pré-determinada. A iniciativa é da sociedade civil e o poder público vai e fomenta aquele projeto. Tá certo? A área de cultura, por exemplo, é muito pródiga aqui. A área de cultura é basicamente fomento. Né? O Estado não faz cultura. O Estado ele cria as condições, ele normatiza, ele apoia, ele financia, mas ele não cria cultura, ele não faz cultura. Quem faz cultura são os fazedores de cultura, né? Então é fomento na essência, os termos, né, na área da cultura. Os demais não. No meu livro, 27 Histórias de uma Caminhada, eu tenho um dos casos que eu conto, acho que é do Acre, é de um lugar no norte, eu não me lembro agora se é em Rondônia, em Roraima, enfim. Eu conto, uma das histórias é exatamente fazendo a diferenciação entre colaboração, fomento e cooperação a partir de um caso real. Tá certo? Então, quem quiser saber mais, tá lá, gratuito no meu site, lá para baixar e tal, pode baixar lá e dar uma lida, e você vai saber um pouco
de palavras mais simples, com exemplos mais cotidianos, o que é a diferença entre um termo de colaboração, um termo de fomento e um acordo de cooperação. Bom, o que essa lei diz em linhas gerais, né? Toda parceria do poder público com a organização da sociedade civil agora segue o meu regulamento, segue o MIROSC. É isso que a lei 3.019 diz, em linhas gerais. Tá certo? Daí surge a necessidade de uma regulamentação específica. Ou seja, cada ente público, seja a União, sejam os estados, sejam 5.570 municípios desse país, tem a obrigação ou tem a necessidade de regulamentar essa lei. Como é que ela vai ser aplicada no meu município? Né? E por que é importante isso? Eu vou dar um exemplo. A lei 3.019, essa lei aqui que vocês estão vendo, ela diz o seguinte, que quando você vai fazer uma parceria, né, o poder público faz uma parceria com entidade social, com entidades civis lucrativas, ele tem que fornecer um manual de procedimento. Não é fornecer a lei, é um manual simples, né, com informações mais simplificadas de como ele vai executar, de como vai prestar conta, etc, etc. Manual, tem que fornecer um manual. A lei 13.019, ela tem condições de dizer, por exemplo, que no município de Salvador ou de Xoxó, quem vai fornecer esse manual é a Procuradoria Jurídica? Ou a Secretaria de Ação, não sei o quê? Não, ela não tem como descer nesse detalhe de cada ente público. Ela só diz a regra geral. Tem que fornecer um manual. Portanto, os entes públicos, eles têm que estabelecer de quem são as competências e os prazos, né, para cumprir aqueles procedimentos que estão na lei. Então, de quem é a competência para fornecer o manual? Qual o prazo para se fornecer esse manual? Então, dando aqui um exemplo prático dessa lei. Então, a lei 3.019 ele traz o regime geral de parcerias entre poder público e OSA. Aí eu trago aqui, ó, o regulamento federal, tá? Esse é o regulamento federal. Se você for fazer uma parceria com o governo federal, você tem que conhecer a lei 3.019 de 2014 e o decreto 87 de 2000 de 2016. Porque é ele que regulamenta, né, as regras dos procedimentos de parceria do MIROSC no nível federal, com a administração pública federal. Por que eu estou destacando ele? Primeiro, porque, é óbvio, se você quiser fazer parceria com a administração pública federal, você vai ter que levar ele em consideração. Segundo, porque ele é um modelo para as regulamentações subnacionais. Então, todos os regulamentos que estão sendo feitos nos estados, municípios e tal, têm um regulamento federal como parâmetro. Né? A maioria são cópias, vou logo adiantando. E, terceiro elemento, eles são parâmetro para os locais que não têm regulamento. Analogia, os municípios que não têm regulamento ainda, a lei é auto-aplicada, então a lei 3.019 ela é auto-aplicada, tem que aplicar. Você não tem um regulamento específico, então os municípios eles têm utilizado o regulamento federal como analogia, tá certo? Como parâmetro. Esse decreto federal ele foi recentemente revisado, tá certo? Passou por consulta pública, diálogo com a sociedade, foi recentemente revisado, foi em março agora. As alterações foram ótimas para mudar algumas coisas da análise dinâmica, aprimorar o regime. E também se criou o Conselho Nacional de Fomento, Colaboração e Cooperação, o CONFOCO, tá certo? Tem um Conselho Nacional voltado ao aprimoramento das parcerias, é um conselho paritário e tal. Eu sou conselheiro deste conselho, pelo OSC Legal Instituto, sou conselheiro titular, e nós estamos aí nós tivemos já 2 reuniões, e nós estamos nessa luta aí por um ambiente jurídico, normativo, cada vez melhor para as organizações da sociedade civil no país, a partir do nível federal, mas também entendendo que o nível federal ele sempre puxa, né, as discussões em estados e municípios. Tem um poder de persuasão e de tocar, né, de ser uma espécie de máquina que vai à frente, né, maquinista do trem. Então, quando a gente faz essas mudanças e aprimora os conceitos, instrumentos, ferramentas no nível federal, a gente entende que reverbera nos estados e municípios também. Bom, e a regulamentação estadual? Bom, o regulamento estadual são 19 estados mais o Distrito Federal com o regulamento do MIROSC. Eu destaco aqui o Acre, foi o último dos estados que teve regulamento, né? Fez o regulamento em maio de 2023, vai fazer um ano agora. Eu estive lá, inclusive, algumas vezes, contribuí bastante com esse regulamento do Acre. Foi o último. E aqui estão, ó, os estados em verde são os que têm regulamentação e os estados em azul, os que não têm regulamentação. Então, são apenas agora 7 estados no país que não têm regulamento próprio do marco regulatório em nível estadual, tá certo?
Aqui na Bahia, então, ó, o regulamento é o decreto estadual 17.091, de 2016, e ele dispõe sobre a celebração de parcerias, né, no âmbito do Poder Executivo Estadual, entre a Administração Pública do Estado da Bahia e organizações da sociedade civil. Então, se você vai fazer uma parceria com o Estado da Bahia, você tem que conhecer a Lei 3.019 de 2014 e mais o Decreto 1791 de 2016. Além desses, eu destaco as instituições normativas da SAEB. A SAEB, que é a Secretaria de Administração, ela tem algumas instruções normativas e que guia, né, que servem como guia para que os gestores públicos, os servidores públicos possam saber quais são os procedimentos que vão utilizar nessas parcerias. Então, nessas instituições normativas tem todos os modelos de procedimento a serem feitos, etc. e tal. Então, tudo que deve ser feito está ali. É importante conhecer também, porque você, mesmo você não sendo do governo, sendo de uma organização da sociedade civil, é ali que está o passo a passo do servidor. Então, você já sabe que aquele servidor ele vai olhar aquele passo a passo ali. Então, faça também de acordo com as instruções normativas, conheça, se baseie nela, que é importante também. Bom, quanto ao regulamento municipal, nós do OSC Legal, a gente tem feito esse levantamento, tá certo? Nós estamos com o regulamento municipal, somos 5.570 municípios no Brasil, de acordo com o IBGE, e nós temos catalogado lá no nosso site, gratuitamente, tá bom? Para pesquisa, para baixar, para quem quiser, enfim, whatever. 699 municípios com o regulamento do Miroski. Eu estava doido para trazer para vocês um número de 700, mas eu não consegui, só consegui o 699, então trouxe aqui 699. Daqui para o final da semana, nós vamos ter 700 regulamentos municipais, tá certo? Tá aí o quadro de distribuição deles, tá certo? A Bahia são 45, tá bom? Vou passar aqui para mostrar na Bahia. Nós temos na Bahia 45 municípios com regulamentação. E a lista tá aí, tá? Jequiriçá, Lajeado do Tabocal, Lauro de Freitas aqui, Santa Cruz Cabralha, Tancredo Neves, Porto Seguro, enfim. Então tá aí a lista de cidades que você tem. Lembrando, de novo, todos esses decretos, tudo isso está lá no nosso site, para quem quiser pesquisar, quem quiser, enfim, o que quiser, tá no nosso site, OSCLegal, www.osclegal.org ou .org.br, tanto faz. Ele funciona tanto no .org sozinho, como .org.br. Tá bem? Bom, então, Luiz, eu acho que eu dei um cenário, assim, eu trouxe realmente um cenário mesmo, tá certo? E queria abrir agora para a gente poder conversar nessa, acho que tem mais aí uns 20 minutos, meia hora para a gente terminar. Aqui estão meus contatos, tá certo? Tem o nosso @, que é o nossas redes sociais, Instagram, tal. E tem o site também, tem o WhatsApp, tem os telefones aqui, tem o QR Code aí para acessar o nosso site também. Queria pedir a todo mundo, então, para apoiar aí nosso trabalho, seguir o Oscar Legal lá no Instagram. Na terça-feira passada, como eu disse, eu fiz uma live sobre investimento social privado com o GIF. No dia 30, no nosso canal no YouTube, vai ter um debate aberto, um diálogo aberto sobre doação do imposto de renda para entidades sem fins lucrativos. Em maio, a gente vai falar sobre captação de recursos no dia 5, na live. Enfim, então, em junho, a gente vai falar sobre o procedimento de manifestação de interesse social. Em julho, vai ter lançamento de livros sobre mulheres no terceiro setor, das nossas lives. Então, já tenho live marcada até julho. Enfim, então tem bastante coisa, a gente tem produzido muita coisa. Ontem, lancei um texto novo sobre a questão do ISS, ou seja, o Imposto sobre Serviços, se ele incide nos recursos das parcerias ou não. Então, a gente tem feito algumas inserções aí, ou algumas produções, né, para entregar conteúdo, informação e ferramentas, instrumentos para as organizações da sociedade civil. Bom, vou parar aqui a partilha, os contatos estão aí, sigam as redes sociais lá, e vamos lá, está aberto aí, então, Luísa, fica à vontade, vamos ver aí com o pessoal, bastante pergunta, vamos ver aí, vamos lá. Muito obrigada, adorei sua fala e tirei algumas fotos aqui, mandei no grupo, depois eu mando para você, enquanto você ia falando. E estou cheia de perguntas, acho que os alunos devem estar também.
Não sei se vai dar tempo da gente perguntar tudo, porque vai dando 9h30, o pessoal já fica querendo ir descansar. Mas, inclusive, preparei um questionário para a gente não perder nada das reflexões, pedi para deixarem registrado no questionário, fiz algumas perguntas aqui. Mas eu vou então abrir, em vez de eu fazer as minhas perguntas, eu vou abrir. Temos perguntas aqui, se não tiver, eu começo. Assim, achei muito boa essa sua explicação, que você traz uma perspectiva histórica, né? O Antônio já com uma pergunta. Traz essa perspectiva histórica, ao mesmo tempo explica muito bem o Marco, o Miroski, enfim, muito boa, gostei muito. Só lembrando, Luísa, que eu não desci, por exemplo, nos detalhes de como funcionam as parcerias, quais os documentos, eu não sei o quê, porque a gente não ia ter tempo. Eu fiz esse apanhado mais político do cenário, né? E daí, né, só para não, porque pode frustrar, não, como é que faz, quais os documentos que precisam, isso tudo a gente tem aula pronta para isso tudo, né? Eu tenho feito essa discussão no país inteiro e tal, só que, de fato, pelo tempo aqui e pela objetivo da conversa, eu não entrei nessas minúcias, mas estamos abertos aí, vamos lá, Antônio está aí. Eu acho que está totalmente adequado. E tem o site, como você mesmo disse, que tem muito material. Tem as lives ficam salvas, não ficam? Todas salvas, no canal no YouTube e lá no Instagram também. Tem muito material para quem tiver mais curiosidade de explorar. Vou passar para Antônio. Tá mudo, não está saindo o seu áudio. Por que será? Tá? Você está só ouvindo. Você tem que sair e voltar e pedir para ligar o microfone. Vê se você consegue. Eu vou passar para Lucas, Antônio, enquanto você tenta resolver, mas geralmente a solução é sair e voltar. E Lucas Mires está com uma pergunta aqui. Ou então, Ilana está falando que você ativa o microfone. Vê se você consegue. Vou passar para Lucas Mires, que levantou a mão, enquanto você resolve. Boa noite, colegas. Agora vocês me ouvem? Oi? Tá, peraí, então. Vai, Antônio. Vocês conseguem me ouvir agora? Isso. Conseguimos. Pode falar. Agora você me ouve, professor? Então, sim. Boa noite. Parabéns pela palestra, né? Eu acho que eu sou um dos mais velhinhos da turma, então eu já tive alguma experiência no terceiro setor, mas me afastei já há algum tempo e o marco legal já não peguei. Mas nessa questão desse histórico, em algum momento essas entidades tinham muita dificuldade com financiamento, né? E as empresas privadas, no caso das parcerias públicas, mas elas começaram também a criar as próprias fundações, né? Para se autorregulamentar e fazer o lobby delas. Isso com o marco mudou. Uma segunda questão. A gente trabalhava com ONGs ambientalistas, indigenistas, e durante muito tempo a gente sofreu muitos ataques, né? Inclusive ataques do legislativo, e a gente via muitas notícias de organizações não governamentais ligadas a políticos, né? Com enormes financiamentos, e aí a burocracia vira ao favor deles. O marco legal colocou alguma proibição nessa situação? E, por fim, aí vocês podem escolher também, responde as três uma só. A gente tinha algumas discussões dentro da organização, porque em certos momentos essas parcerias com o poder público, elas estavam no limiar, né, do que a gente considerava que devia ser, na verdade, uma responsabilidade do poder público, né, do que ser a sociedade civil a tomar a iniciativa. Mas nesse vazio e nessa ausência do poder público, então o terceiro setor ou as organizações da sociedade civil cresceram muito, né? Como é que você vê essa visão crítica em relação a isso?
Olha, Luísa, só essas perguntas aí dava, dava a semana inteira, falando sobre isso. Tem bastante complexidade aí, Antônio. Vamos tentar responder aqui de forma simples para a gente poder rodar aí a palavra, mas tem o Xará, o Lucas também que está aí. Mas vamos lá. Algumas questões. Uma que você colocou é sobre o ISP, né, o investimento social privado. Muitas das entidades no mundo corporativo, as empresas e tal, elas têm criado seus próprios institutos para fazer sua atuação e sua intervenção social. Há muita crítica nesse sentido de que há, na verdade, uma simulação de atuação social e que, na verdade, na vida real não tem nada, mas, assim, há ISPs e ISPs, né? Há, de fato, gente séria nas empresas que tem feito investimento social real e preocupado com o ambiente que cerca a empresa, né? Não é só o lucro, mas também toda a questão social que cerca, o papel social dessas empresas, né? Enfim, e tem gente safada fazendo perfumaria, né? Fazendo só cosmética. Então, isso sempre vai existir, má fé e boa fé, né? Estamos aí e tal. Mas, assim, como eu disse, eu conversei terça-feira na minha live, eu conversei exatamente sobre esse tema, investimento social privado. Foi o tema da live. Foi com o pessoal do GIF, que é o Grupo de Institutos e Filantropia Empresarial. Foi muito boa a conversa. Então, querendo saber um pouco mais sobre essa coisa do investimento social privado, dá uma olhada nessa live que eu fiz na terça, está no nosso canal no YouTube, está lá no Instagram também. Tá bem? Eu não sou contra o investimento social privado, ao contrário. Venha, esse recurso precisa vir de onde vier. A apropriação dele precisa ser grande. Agora, como é que ele vai ser empregado? Né? Como é que ele é empregado? Como é que ele é usado? Então, tem que ser usado pelo bem público, pelo bem comum. Então, para mim, é muito tranquilo isso. Outra coisa que você... Aí sim, tem uma coisa que você colocou aqui, eu conto uma história lá no meu livro sobre a Filantrópio, né? Uma entidade que o cara abriu, meu pai dizia que ele botava o dinheiro numa mão e tirava com a outra. Um político, ele mesmo abriu sua fundação com o nome dele mesmo, ele botava o dinheiro lá quando ele foi prefeito, ele mesmo tirava, a fundação nunca fez nada, e era incrível como o Ministério Público também não tomava providência, nada, até que isso deu mal, né? Lá adiante o Tribunal de Contas foi para cima, ele está respondendo aí um monte de processo e tal, mas enquanto ele era poderoso na cidade, essa fundação relacionava, e aí a gente brinca, eu botei lá no meu livro, eu conto essa história de que é o filantrópio. Não é filantrópico, é filantrópico, porque só se via para ele mesmo. Existe isso. Então, a má-fé também existe. Isso é complicado. A pilantropia, né, como a gente chama. Essa questão, veja, não é inerente a esse coisa, né? Você tem professores de boa-fé, professores de má-fé, você tem jornalistas de boa-fé, advogado de boa-fé, de má-fé. E é do ser humano isso. Então, o que eu não gosto é de colocar esse setor como um setor derivado de má-fé. Não é isso. As organizações não são feitas para desviar dinheiro, não são feitas, não, ao contrário. Agora, dentro desse setor tem muita gente também de má-fé, como tem em qualquer outro. Então, isso é importante também de registrar. Veja bem, quando uma entidade, eu sou advogado, eu trabalho com assessoria jurídica há muitos anos, e quando alguém me procura para vir e diz, olha, Lucas, eu vou lhe pagar X, me mande aí que eu estou querendo desviar o dinheiro, tem que fazer... Quando o cara já sabe onde está o dinheiro para desviar, isso aí não é sociedade civil real, isso não é organização, entende? Isso aí é má fé mesmo, isso é desvio, isso é roubo. Ele poderia fazer isso com CNPJ de empresa, com CNPJ de ônibus, com CNPJ de qualquer coisa, com MEI, ou sem CNPJ nenhum, ele quer roubar, ele quer desviar. Para isso aí tem polícia, tem Ministério Público, né, tem os procedimentos. Eu trabalho, né, como eu disse, eu sou entusiasta da mobilização social. Então, eu trabalho com entidade séria. E as entidades sérias, elas têm muito problema com dinheiro mesmo. Elas são sem fins lucrativos e elas precisam ter recursos para tocar a sua vida, porque custa dinheiro. Então, como é que você faz isso? Eu tenho uma ideia muito otimista do marco regulatório. Eu entendo que ele pavimenta os caminhos para você atuar bem, para você tal. E quando você tem uma regra clara, aquele que pisa fora da regra, você vê logo, todo mundo vê, diz, opa, ali tá desviando ali. Aí você consegue tomar providência. Quando você não tem regra clara, o que acontece? O safado nada de braçada. Quem está de má fé nada de braçada, porque não tem regulamento, não tem ninguém fiscalizando, não tem exatamente o que é que fiscaliza. Então, o marco regulatório ele traz isso também. Ele também vai funcionar como um antídoto a quem quer só desviar. Porque a regra estando clara, todo mundo pode monitorar. Uma outra coisa que você
trouxe aqui é a questão, um outro ponto que eu acho importante é a questão da criminalização burocrática. Ou seja, o uso de instrumentos estatais ou da legislação, enfim, para criminalizar a entidade sem usar os elementos de direito penal. Entende? Que sentido? Por exemplo, teve um prefeito, né, no Rio de Janeiro, né, a prefeitura anterior era ligada a uma determinada igreja, certo? Não quero aqui fazer juízo da igreja, nada que fale. As instituições de matriz afro-brasileira, os candomblés, casas de terreiro, etc. Não conseguiam registro administrativo em qualquer órgão da prefeitura. Era uma dificuldade tremenda, entendeu? E outra, quando você queria botar sua entidade e tal, todo dia aparecia lá o corpo de bombeiro, o corpo ambiental, a fiscalização ambiental, a fiscalização sanitária, todo dia aparecia um órgão diferente, multando, dando carteirada e impedindo. Isso é criminalização burocrática. Então, as entidades, né, o governo passado federal também tinha uma ideia muito equivocada com relação às organizações, disse que as organizações estavam tocando fogo na Amazônia, isso é criminalização burocrática. As entidades ainda passam por isso. Cabe a nós, cabe às organizações da sociedade civil se ir contra isso. Então, hoje você tem, por exemplo, a Sociedade Viva, que é uma estratégia de comunicação, está passando, inclusive, na Globo agora, propaganda sobre o papel das organizações, etc. Isso já é uma tentativa de mexer um pouco com essa narrativa de que as organizações só servem para o mal, quando, na verdade, é do jogo do ser humano. Tem entidades boas, tem entidades ruins, e tem entidade de boa-fé e tem entidade de má-fé. Por fim, você traz um elemento que é a própria discussão do papel das organizações. Eu escrevi o texto novo que a gente lançou, tem inclusive um trecho de uma pesquisa em que se mostra que a percepção dos gestores públicos ainda é de que as organizações são prestadoras de serviços, meras prestadoras de serviço social. Quando, na verdade, não é isso. O próprio Miroski fala de parceria, relação jurídica igualitária, etc. E tal. Então, qual é o papel dessas organizações? Ser substituto do Estado? Não. Não, ao contrário. Elas têm que atuar conjuntamente com o poder público. Atuar na franja das políticas públicas também. Ou atuar em outras perspectivas. Por exemplo, eu comecei minha carreira dentro de organização, dentro de uma ONG de AIDS, da AIDS, atendendo pessoas com HIV/AIDS. Tá certo? Quem é que faz, por exemplo, prevenção à AIDS com meninas em situação de prostituição nos postos de gasolina de madrugada? O posto de saúde, querido, fecha às 6 horas da tarde. Entendeu? Fecha às 6 horas da tarde. Quem vai lá no posto de madrugada, entregar preservativo, fazer uma palestra ali e tentar falar com os caminhoneiros, entregar um preservativo, um gel lubrificante e falar sobre as formas de prevenção, a forma de como é que a pessoa se infecta com a doença sexualmente transmissível, são as organizações. Quem está lá na Cracolândia, de madrugada, quem está no ponto de uso de droga, pegando gente que está dando convulsão no chão de madrugada, não é o poder público. São as organizações. E daí eu estou falando de várias questões ambientais, etc. e tal. Então, por exemplo, no desastre de Mariana, de Brumadinho e Mariana ali, a única pessoa que alertou o tempo todo lá no Conselho foi um membro de uma organização da sociedade civil, que já estava alertando há muito tempo que aquilo ia acontecer, que aquilo ia acontecer. E aconteceu. Entende? Então, é importante. Essas organizações têm que estar nesses espaços, fazendo controle social, sendo combativo, fazendo atendimento também direto. As pessoas estão com fome, também você precisa atender. Mas não pode, esse papel aí, vez por outra, essa confusão de papéis, precisa ser muito melhor organizada, tá, Antônio? Isso acontece mesmo. Tantas organizações, às vezes, não sabem exatamente o seu papel, quanto o poder público. Estamos avançando, né? E isso é importante. Espaços como esse, estudantes que estão formando, né, também, poder terem acesso a esse conteúdo, a essas narrativas, isso é importante também. Não sei se eu respondi tudo, porque é pouco tempo para temas super complexos. Olha, respondeu. Acho que sim, né? Vou passar a palavra para o Lucas. E antes de terminar, eu tenho uma pergunta que eu estou bastante curiosa para saber. Mas vou passar para o Lucas. Boa noite, colega. Boa noite, professora. Boa noite. Tá baixo, Lucas. Baixo, né? Agora melhorou? Melhorou, né? Certo. É só uma questão de dúvida mesmo, algo muito rápido, simples, só para compreender. Teve um slide, né? O slide do diagnóstico de insegurança, certo? Vão ser mais ou menos 3 perguntas em uma, coisa bem simples, rápida, ainda mais por conta do horário.
Quando se fala em insegurança jurídica somente para as OSCs ou insegurança jurídica também para os entes federativos que vão travar essa parceria junto às OSCs? A segunda pergunta seria qual o conceito de estoque aqui em estoque de prestação de contas, né? Acredito que tenha relação com os tribunais de contas, mas queria saber o que significa estoque aqui, né? Especificamente. E queria entender um pouquinho com relação ao que seria isso de ausência de lei específica, né? Eu lembro que você fez uma crítica com relação a 13.019 vir regulamentar a parceria, né? Mas que ainda assim isso não seria o suficiente. Então, a ausência de lei específica é para ausência de quê? De regulamentar o quê? Pronto, são essas 3 perguntas. Vamos lá. Primeiro, Lucas, é o seguinte, isso tem a ver com aquele contexto que eu te coloquei. O que nós tínhamos no Brasil antes é esse bolo doido que eu estava comentando, e você tinha no Brasil a lei de licitações, você tem ainda a lei de licitações. A lei 8.666, a lei anterior, ela dizia o seguinte, que todo aquele regime de contratação pública ou de convênio tinha um artigo lá, agora esqueci aqui, me permita, a memória falhou aqui, mas tem um artigo só na lei de licitações que diz: tudo isso aqui vale também para as parcerias com organizações sem fins lucrativos. Daí você pega todo esse arcabouço jurídico de direito público voltado à licitação, aquele processo de licitação pesado que o poder público tem que fazer, né? E joga para cima das organizações da sociedade civil, certo? Com um artigo só. E deixa para cada um interpreta do jeito que for. Cada prefeitura interpreta do seu jeito. Cada secretaria, de você fazer uma parceria dentro de uma prefeitura, cada secretaria interpreta de um jeito, um convênio. Entende? Interpretava de um jeito. Por isso que não tinha... A crítica, na verdade, e aí acho que quando a gente faz uma aula como essa curtinha, né, os entendimentos às vezes podem passar batido, a crítica, na verdade, não era a Lei 13.019, ao contrário, era ao Estado anterior à Lei 13.019, que você se baseava numa analogia e numa interpretação de um artigo só, diante de um arcabouço que não era compatível para a entidade, porque ela não é empresa nem é poder público. Entende? Então, essa insegurança jurídica, ela vem disso. Você não tem uma norma clara. Tal. Eu vou dizer outra coisa, Lucas. Tivemos 3 CPIs no Brasil que envolviam as OSCs. 2 eram CPI das ONGs, chamava assim mesmo, e uma outra do Sem Terra. Né? Falava do Sem Terra, mas queria, na verdade, analisar quais ONGs que recebem dinheiro para alimentar o Sem Terra, não sei o que, não sei o que. Você sabe qual foi o resultado das 3 CPIs? Das 3? A ausência de regulamentação clara do setor. A ausência de regulamentação clara. Quando você não tem uma regulamentação clara, o que é que acontece? Quem tem boa-fé, e aí eu ando por esse Brasil inteiro conversando com pessoas de boa-fé, gente simples, ali que está no seu bairro, querendo fazer uma ONG, para tratar, ela assim, banana na burocracia, no cartório, na prefeitura. Ela não consegue dar conta de tanta filigrana burocrática, etc. e tal. O safado de má-fé, nada de braçada. Porque ele tem as ferramentas, tem o recurso e não tem ninguém regulamentando, não tem ninguém olhando, não tem ninguém fiscalizando. Esse que era o grande problema. Entende? Então você não tem uma regulamentação clara. Hoje você tem pelo menos o Miroski e você tem alguma clareza de como é que essas coisas vão se dar. Então, essa é uma questão da insegurança jurídica. Quando se fala de estoque de prestação de contas, é da prestação de contas mesmo dos projetos, sejam eles nas secretarias que executam, seja nos tribunais de contas que fiscalizam. Então, por exemplo, eu trabalhei na Secretaria de Cultura aqui no estado da Bahia. E certa vez, eu conversando com o seu Manuel, que era a pessoa responsável lá pelas prestações de contas, o seu Manuel veio, mas ele estava até em cima, ele disse o seguinte: Lucas, eu estou com uma prestação de contas lá, de um projeto, de um filme, foram 4 milhões de reais que foi liberado para esse filme, e o cara não trouxe uma nota fiscal, dava 500 conto, de 4 milhões, ficou faltando as notinhas, umas bobaginhas de 500 reais. E ele simplesmente não conseguia avançar por causa desses 500 reais. O filme estava no cinema, foi lançado, sucesso, concorrendo a prêmios em festivais internacionais já, e ele não conseguia avançar na prestação de contas por causa de 400, 500 reais. É certo isso? Entende? Não é isso. A finalidade desse projeto, e o Miroski traz isso, é o resultado, não a nota. Olha só como são as coisas. Quando o poder público ele contrata uma empresa para construir uma ponte,
né? Faz uma licitação, processo seletivo, etc., com uma empresa, construir a ponte. Ele fica pedindo a nota fiscal da água que serviu para os peão, se a água era com gás, era sem gás, se era indaiá, se era não sei o quê, não pede. Ele quer a ponte. Não é isso? Os padrões de engenharia, etc e tal, papapá. Ele quer a ponte pronta. É isso. A relação com a empresa é essa. Aí, quando é uma ONG, né? Você faz lá o contrato, atender 150 crianças, em contraturno escolar, não sei o que. Aí o cara quer a nota para ver qual tipo de água foi dada para as crianças, para ver. Como é isso? Se eu conseguir provar para ele que eu atendi 150 crianças com mais alto grau de educação, etc, etc, etc. Entendeu? Então, veja, o tratamento é desigual. O tratamento para a empresa é de boa-fé, né? Pressupõe a boa-fé, e o tratamento para a ONG pressupõe a fé. Não está certo isso. Não está certo. Se você comprova que você entregou a ponte, ok. Se você comprova que entregou o atendimento a 150 crianças, também ok. Não precisa você entregar essa notinha de 500 contos, de 200 reais. Isso é o estoque de prestação de contas. Em todas as secretarias que fazem parceria com o ONG, tem uma sala inteira de processos com prestação de contas. Isso não é, do ponto de vista da racionalidade do poder público, né? De todos os princípios da administração pública, não é efetivo, não é econômico, não é racional, não é nada. É absolutamente contrário. Então, eu acho que ele traz essa coisa da prestação de contas ter no objeto e não mais na filigrana, na natinha. Isso acabou. Então, estoque de prestação de contas. E, por fim, aí, aliás, já falei, a ausência de lei específica é nesse sentido. Algo que possa regular isso, para que, de fato, quem tem boa-fé possa atuar bem e quem está de má-fé seja escanteado, seja afastado e penalizado por aquilo que faça de errado. Então, acho que é nesse sentido aí que eu queria trazer esse comentário. Obrigado, é uma pergunta muito, muito boa. Obrigada. Será que a gente tem tempo para mais uma pergunta, gente? Ou passamos para a minha pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Não estou vendo mãos levantadas. Tá, então a minha pergunta, eu vou fazer a minha pergunta então para a gente finalizar, que é a pergunta da curiosidade. Vamos visitar que instituição? Estamos curiosos e como muitos alunos, a maior parte dos alunos trabalha. E aí, mas muitos disseram que conseguem uma certa flexibilidade para a visita se a gente tiver essa data com uma certa antecedência. Então, eu estou bem imbuída de montar logo essa agenda, disponibilizar para os alunos, para quem conseguir ir fazendo seus arranjos no trabalho, já ir fazendo. Então, Luísa, na verdade, assim, eu estou conversando com o pessoal do GAPA, né, que é o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS. É uma instituição que eu trabalhei durante 4 anos, eu fui assessor jurídico lá. O GAPA, além de tudo, ele foi estudado na Escola de Administração, né? Eu conheço pelo menos 3 estudos sobre o GAPA aí na Escola de Administração, do Arley, que foi diretor do GAPA, nessa parte mais da administração mesmo, né, de como gerir, etc. A Sila Sá, que é professora, foi professora aí, também fez sobre sustentabilidade, né, sobre a parte de sustentabilidade no GAPA, e eu fiz também um mestrado sobre o GAPA a partir do jurídico, né, como as organizações do campo da AIDS se apropriam dos instrumentos jurídicos na sua atuação. Então, você tem 3 perspectivas aí, você tem 3 estudos dentro dessa escola sobre o GAPA é uma instituição de referência. Eu conheço mais um, o de Patrícia Mendonça. Patrícia Mendonça tem um artigo publicado sobre o GAPA também, sabe, Patrícia Mendonça? Hoje em dia claro, lá da USP, sim. Só que o da Patrícia não foi feito aí, né? Foi feito na escola ou foi feito fora? Esses 3 que eu destaquei são os da escola, né? O da Patrícia, acho que ela fez na USP, numa parceria com a UFBA, qualquer coisa do tipo. Esses mas 3 ela é egressa da escola também, Patrícia. Ah, é? Patrícia cursou graduação na escola, o mestrado ela fez na Inglaterra e o doutorado ela fez na FGV, como eu, em administração pública. Mas é bem interessante, assim, o GAPA. Eu mesma nunca visitei. Então não está confirmado ainda, vamos lá, mas tá cair. A outra questão é que, assim, possivelmente seria na sexta-feira, acho que é dia 14 de junho,
para sexta-feira à tarde. Certo, já temos uma data. Isso, porque essa negociação de data, não sei o que, é o que está mais também está pegando aí. Mas, de todo modo, eu vou estar em Brasília, né? Que eu tenho reunião do Confoco nesse dia, vou estar chegando, e aí a gente faz na sexta-feira de tarde, tá bom? Mas, assim, acredito que nos próximos dias eu já vou confirmar a data direitinho, o endereço. É lá no Santo Antônio Além do Carmo, né? Perto dali da escadaria do Paço, por cima. Enfim, é um lugar bacana e a gente pode dar essa conversada lá. Mas me espera só eu confirmar direitinho. Nos próximos dias eu já tenho essa perspectiva. Certo, tá. Mas já é para quem estava curiosa como eu, não sei se o resto da turma estava também. Então já é algo para a gente ter como perspectiva e data também. Eu também mostrei, você não está fazendo eu vou levar eu vou levar os cordéis para distribuir para o pessoal também, levar cordel, levar o material que a gente tem. A gente não se encontrou hoje, eu estava já com o material pronto para levar, mas quando a gente se encontrar, então eu levo esse material, tem uns livretos, tem adesivo. Para se encontrar, não. Programe uma ida antes para a aula. Não precisa esperar até junho, não. Vamos. Eu vou tentar. Olha o pessoal dizendo aí que está querendo o cordel. Então, eu levo, a gente vai se encontrar ainda. Eu vou tentar ir numa aula antes de junho, não estou garantindo, mas vou e aí eu levo cordel, levo livreto, levo adesivo. A gente tem algum material que a gente sempre leva para as atividades, distribui, faz sorteio. Né? Porque quando você faz atividade de formação com lideranças, nem sempre essas lideranças têm essa familiaridade com a parte jurídica. Deixa eu só contar, por exemplo, como é que surgiu o cordel, Luísa. Eu rodei por esse país todo, como eu falei, né? Eu cheguei num determinado lugar e a liderança que me recebeu lá, ela me recebeu, ela achou o lugar, mobilizou as entidades e tal. Aí ela me recebeu e disse: Ô Lucas, esse tal desse Birosca, entende? Então, ele sabia que existia uma legislação nova, sabia que existia uma mudança que ia mudar muito com as ONGs e tal. Tanto é que ele me recebeu lá para fazer essa atividade tratando sobre isso, mas ele não sabia nem o nome direito. Ele disse: esse tal desse Birosca. Então, eu estava com um recurso no projeto para fazer uma cartilha mesmo. Só que, pô, o cara não leu a cartilha da Secretaria da Presidência da República, que era ótima. Não leu a cartilha da Arbong, que eram os dois melhores materiais que se tinham naquele momento ali. Ele ia ler a minha cartilha? Não ia também. Então, como é que eu chego no coração e na mente dessa pessoa? Poesia. Então, é isso que a gente faz. Comunicar o direito, como entregar as coisas. Então, eu fiz cordel de verdade, com papel de cordel, né? O cordelista de verdade, a xilogravura de tudo é de verdade, respeitando a estética, né, nordestina, como tem que ser. E é um sucesso, eu me orgulho muito, e é um sucesso. Todo lugar que eu vou, pelo Brasil, distribui cordel, o povo pergunta, quer cordel? O cordel, você pode baixar ele tem um PDF para baixar lá no site, óbvio que não é o livretinho, é um PDF bonitinho e tal, mas não é o bonitinho. E tem o vídeo também, dá para ter acesso. Mas eu entrego para vocês, quando a gente se encontrar, eu levo bastante cordel para entregar para vocês, com certeza. E acho que também essa sua experiência, esses materiais que você tem, são bastante inspiradores para a gente pensar no que a gente vai fazer de produto final na disciplina, um seminário, mas a gente também pensa em algum material impresso que possa ser entregue também para algum grupo. A gente está super definindo, então é bem inspirador ver o cordel. Eu deixo ele aqui na minha mesa de trabalho, toda hora, até toda vez que eu tenho uma oportunidade. Não, eu tenho um cordel ótimo sobre o Miroski, isso aqui é um exemplo ótimo de popularização da ciência, né? E, enfim. É isso, mas então, gente, temos mais alguma pergunta? Podemos nos despedir e semana que vem a gente se encontra na quinta-feira, espero que presencialmente, sem chuvas e alagamentos, deslizamentos, com todo mundo conseguindo se locomover. Ok? Então é isso. Então, pronto. Laísa está aqui, acho que ela quer fazer uma pergunta. Não, eu estava concordando com a próxima aula. Tá bem. Mas muito obrigada, muito boa a sua palestra, muito boa. Compartilhar esse conhecimento com a gente, com a turma.
Luiz, então eu queria agradecer a você, agradecer a turma que por aqui, tá certo? João Vitor, Emily, Islan, Antônio, todo mundo que está aqui, né, no chat e tal, que perguntou, que não perguntou, enfim. De deixar aí, eu coloquei aí no chat meus contatos, tá certo? Tem o site, tem as redes sociais lá, Instagram, especialmente o Instagram, a gente tem movimentado bastante. Tem os grupos do WhatsApp também, a gente está lá no grupo do WhatsApp, são 700 conteúdos por ano, mais ou menos, é a média. Sem negócio de boa tarde, boa noite, negócio de sair no grupo da família. Lá é grupo de transmissão, que a gente tem muito conteúdo. Enfim, então segue a gente lá e se as pessoas quiserem mais informações, quiserem, enfim, mais material para poder pesquisar, para de repente fazer um TCC sobre esse setor, enfim, eu estarei à disposição, tá certo? O que precisar, basta me acionar aí, dentro da possibilidade, eu mando material, a gente conversa, enfim, estou à disposição, tá certo? É sempre bom, gosto muito desse diálogo com os estudantes e tal, porque a gente tá na verdade, apostando no futuro, em profissionais mais capacitados, pelo menos para entender o setor, ainda que eles não vão atuar no setor, mas com certeza nos espaços onde as pessoas vão ocupar, elas vão dialogar muito melhor com esse olhar que vão ter para as organizações, e é isso que a gente está querendo, tá bom? Agradeço demais a você, a cada um de vocês aí, foi muito legal. Obrigada. Todo mundo aqui fazendo elogios à palestra também, e me junto a todos os alunos que fizeram. Obrigada, deixa eu encerrar a gravação. Vou tentar